Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou pedindo oportunidade para o pastor desde o domingo passado. Estou no pé dele, porque a minha alegria é muito grande, irmãos. Os irmãos vão saber por quê. Alguns já sabem. Alguns já sabem. Eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Jó, capítulo de número 14. Livro de Jó, capítulo de número 14. Estaremos lendo juntos a partir do versículo de número 7. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus. Bom, o motivo da minha alegria é que servimos ao Senhor há mais de 33 anos. E acredito que quando a pessoa se converte e vê todo esse movimento pentecostal na igreja, ele quer fazer parte também desse movimento. Ele quer entrar nesse rio e nadar de braçadas. E há 33 anos eu venho buscando a Deus e pedindo para que Ele venha me abençoar. E nesse período todo de 33 anos foram muitas lágrimas, foram muitas consagrações, foram muitas vigílias, e sempre esperando de Deus que alguma coisa acontecesse. E confesso aos irmãos que, passando todo esse período, lá no fundo, aquela esperança vai morrendo, vai se apagando. Mas muitas vezes ela ressuscitava por quê? O Senhor sempre, em momentos difíceis em que passávamos, Ele prometia: olha, eu sei o desejo do seu coração, e o que vai acontecer na sua vida vai acontecer num dia especial. E eu sempre agarrado a essa esperança, quando achava que estava morrendo, essa esperança me lembrava daquilo que o Senhor havia me prometido. E no sábado retrasado, irmãos, tivemos aqui o primeiro encontro dos jovens e adolescentes da região 1, e viemos naquela expectativa de realizar o trabalho, fazer a projeção das imagens, e o culto, ele transcorria de uma forma aparentemente normal. Até eu comentei com o irmão Nenê, estávamos lá na projeção, e eu falava: mas Nenê, como que pode um pré-encontro de adolescentes da região 1, esperávamos que a igreja estivesse mais completa, mais cheia, com uma participação maior. E eu falei por 2 vezes isso. Mas o culto, quem estava no controle, como todos os cultos, é o Senhor Jesus. Estava sendo conduzido e a presença do Senhor estava sendo sentida de uma forma maravilhosa. E durante a mensagem, o Senhor falou poderosamente comigo. Hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de rever as gravações durante o culto. E nesse final de semana, eu vendo as imagens, chorando ao mesmo tempo, e eu via como Deus estava falando comigo em pequenos detalhes da minha vida. E no transcorrer do culto, já quase indo para o final da mensagem, o irmão Rodney, o Senhor usando de uma forma poderosa, falou sobre uma caneca. O Senhor fez lembrar que ele, na sua infância, na sua adolescência, o pai dele tinha uma caneca que só o pai dele poderia beber dessa água. E era uma caneca grande, parecia até um balde. Inclusive ele usou essa expressão. E ele falou que a caneca do Senhor nessa noite, naquela noite, estava cheia e pronta para ser derramada. E de fato aconteceu isso. Lá de cima, eu encostado no corrimão, vendo as imagens pelo telão, o Senhor batizou 1, batizou 2, batizou 3, e eu olhando e chorando, batizou a netinha do irmão Eliezer, uma criança pequenininha, e eu reclamando com Deus. Falei: Deus, e aí? Estou aqui, e sempre falando 33 anos na sua presença e até hoje nada.
Irmãos, eu estava quase jogando no aquário. Eu imaginava que isso não era mais para mim. Eu imaginava que poderia ser útil de alguma forma e ser útil e trabalhar na obra do Senhor, desejando ser cheio do Espírito Santo. E quando o pastor pegou o microfone para encerrar, o Senhor havia batizado 7 com o Espírito Santo, o Roger falou, mas não acabou, a caneca ainda está cheia. E nisso ele convidou os pais dos adolescentes para que viessem até a frente, abraçassem seus filhos e fizessem uma oração com esses adolescentes. Mas eu não desci. Eu continuei lá, dobrado lá no corrimão, olhando, chorando. Falei, não vou não. Minha esposa já está lá, ela ora pela minha filha e eu vou estar orando por aqui também. E o culto transcorria, irmãos, e a presença do Senhor enchendo a igreja. De repente o Roger não conseguiu me ver e falou, Celso, o Senhor me fala que a sua filha sente saudade do seu abraço. E eu desci, irmãos, eu quase não choro. Eu desci chorando, sentindo realmente que minha filha precisava do meu abraço. E eu desci, eu abracei a minha filha e abracei a minha esposa, e ali entramos na presença do Senhor. Na realidade, não era eu que estava abraçando a minha filha, era o Senhor que estava nos abraçando. Glória a Deus. E o Rodney chegou perto do meu ouvido, e orando e falando, e o Senhor usou e falou comigo assim: você já sonhou com esse momento, sendo batizado. E hoje é o culto dos adolescentes, dos jovens. E eu me lembrei na hora, irmãos, é como se fosse um flashback. Eu voltei na minha idade de 13 anos, na igreja do Marrocos. Eu tinha sonhado, que estava no culto, e naquela noite o pregador era o irmão Zezinho, e naquele sonho eu sonhava que tinha sido batizado com o Espírito Santo. O Senhor me fez lembrar daquele momento. E o Rodney continuou: Celso, você sonhou com esse momento, o Senhor me mostra, o Senhor me fala, você já sonhou com esse momento, então seja batizado com o Espírito Santo e fale em línguas. Irmãos, eu não vi mais nada. Eu precisava. Glória a Deus. Eu me senti carregado nos braços do Senhor. Glória a Deus. O Senhor me encheu do Espírito Santo, uma alegria que eu não consigo expressar para os irmãos. Comecei a falar em uma língua que há tanto tempo eu almejava. Glória a Deus. Eu tinha esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor me encheu do Espírito Santo, e que eu não sabia se eu ficava em pé, se eu ficava de joelho, que eu me senti amado e abraçado pelo Senhor. Uma alegria que foi transbordando, e eu não conseguia me conter. Caí de joelhos e fui agradecendo ao Senhor, e ao mesmo tempo pedindo perdão por causa da minha falta de fé, talvez por causa da minha ignorância, mas foram necessários 33 anos de espera. Uma espera em que eu almejava e sempre sonhei e sempre desejei. Sentei, não conseguia parar de falar em línguas. Fui para casa, carregado, minha esposa dirigindo. Entrei no carro, falando no mistério. Cheguei em casa, olhado, e cheio de alegria, irmãos. Dobrei meus joelhos em casa, no meu quarto, e agradeci a Deus, e pude ter a certeza mais uma vez de que há esperança para a árvore, mesmo se for cortada, e as suas raízes ficarem em pó, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. E essa água é o Espírito Santo. É ela que enche a tua vida, enche a minha vida. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Maiores experiências que eu tive com Deus. Acredito que talvez a minha história não deve ser diferente de muitos que estão aqui. Ainda sonho com o batismo com o Espírito Santo. Eu te falo, não jogue a toalha, não murmure, não fique encostado no parapeito ali reclamando, mas não perca a oportunidade, quando o Espírito Santo estiver se movendo na igreja, entra nesse rio e receba do Senhor esse dom maravilhoso, e seja cheio do Espírito Santo, porque agora eu estou
eu sempre estive, agora mais do que nunca. E a minha oração ao Senhor é: Senhor, usa-me como tu bem desejas, como tu queres. Agradeço a oportunidade e muito. Amém. Seus ramos se renovarão, não cessarão.